Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você neste dia de bênçãos e vitórias. Você pode ver, hoje nós estamos aqui mais uma vez para falarmos um pouquinho mais da palavra de Deus, realizarmos um discipulado especial com você. Recentemente eu escrevi um artigo muito importante que fala sobre fidelidade. Inclusive também ministrei. Esse vídeo está no YouTube disponível para você aprender o que é fidelidade e a necessidade de nós permanecermos fiéis a Deus. Também falei recentemente sobre um artigo que eu ministrei em nossa igreja e também fiz um discipulado e ele está disponível pelo Facebook, você pode adquiri-lo. E eu falei sobre a essência do primeiro amor, é a necessidade de nós não perdermos o nosso primeiro amor, aquele primeiro encontro que você teve com Jesus, primeiro encontro que você teve com Deus. Também, recentemente, escrevi um artigo e também está disponível pela internet, uma mensagem excepcional, uma mensagem que eu digo sobre os primeiros passos que podem nos levar a lugares muito longe. Você quer chegar a lugares altos, você quer chegar a lugares bem longe na sua vida? Então você precisa aprender a caminhar e dar valor aos seus primeiros passos. Também, ainda hoje eu quero particularmente compartilhar com vocês, nós falamos recentemente sobre um artigo que está disponível também pela internet, pelo Facebook e que certamente vai fazer parte do nosso livro, um livro sobre discipulado, uma mensagem que mexeu com o meu coração. No que acredito? Hoje nós estamos vivendo dias em que pessoas estão deixando de acreditar, estão deixando de crer. E hoje eu quero trabalhar com você também uma mensagem através deste vídeo, uma mensagem que Deus depositou no meu coração. Nesse discipulado eu quero compartilhar com você um texto da palavra de Deus no livro de Salmos, capítulo de número 51, verso 12, que diz bem assim: torna a dar-me a alegria da salvação. Vou repetir: torna a dar-me a alegria da salvação. Esse texto está escrito no livro de Salmos, capítulo 51, versículo de número 12. Queridos irmãos e irmãs, amados discípulos e discípulas, simpatizantes do Evangelho, você que participa através dos nossos estudos bíblicos, através dos vídeos, dos DVDs, através do YouTube, enfim, você que nos acompanha, eu quero compartilhar com você uma mensagem profética sobre esse texto. O texto ele é praticamente enfático, ele diz: torna a dar-me a alegria da salvação. Queridos, nós precisamos nesses dias ficarmos bem mais atentos sobre este tema. Eu quero lhe dizer, porém, quantas vezes você e eu, nós já sentimos ameaçados e de certa maneira fomos ameaçados em nossa salvação. Queridos e queridas, quantas vezes a nossa salvação esteve ameaçada? É necessário a gente trabalhar esse tema hoje, porque mesmo estando na igreja, trabalhando em alguns ministérios locais ou até mesmo no ministério específico, sendo até mesmo bem pastoreados, tratados nas nossas igrejas, considerados como os bons crentes, bons cristãos, como fiéis a Deus, como fiéis na igreja, somos muitas vezes até bem reconhecidos dentro dos templos, somos reconhecidos pelos pregadores, preletores. Muitas das vezes nós trabalhamos na dinâmica da congregação, trabalhamos com os ministérios das nossas igrejas, que de maneira muito específica e particular isto serve até de conforto, de ânimo, de incentivo para que nós permaneçamos no trabalho do Senhor. Mas informalmente eu gostaria de dizer a você nesse instante, quantos de nós, mesmo trabalhando nesses ritmos, trabalhando envolvidos na obra do Senhor, sentimos de certa forma em algum momento da vida a nossa salvação ameaçada? Quantos de nós? Talvez você esteja agora me assistindo
e dizendo assim: pastor, eu sou um pregador da palavra, mas eu sinto que a minha salvação está ameaçada. Pastor, eu trabalho na igreja, mas eu não tenho convicção da minha salvação. Amados, lamentavelmente, é possível encontrar em nossos dias pessoas assim, que vivem nesta crise. Pessoas que, na verdade, têm compromisso com a obra do Senhor, mas lá no seu interior, lá no fundo do seu interior, ainda não se sentem salvas, ainda não têm convicção da sua própria salvação. Eu quero trabalhar esse texto porque, na verdade, irmãos e irmãs, quem não tem convicção da sua salvação é porque está vivenciando uma frieza espiritual. Veja bem, eu não estou falando aqui de sentimentalismo, eu estou falando de experiência espiritual. Amados e amadas, de certa forma, esta frieza ou esta fraqueza muitas das vezes pode nos levar às incertezas. Isto é, nós podemos até descobrir que temos a incerteza da salvação. Queridos e queridas, isto amedronta as nossas vidas e isso faz a gente refletir se verdadeiramente temos ou não a convicção de que somos salvos em Cristo Jesus. Existem, como eu disse, muitas pessoas que são até envolvidas na obra de Deus, mas não têm a convicção da sua salvação. Estão na igreja, são dizimistas, estão lá participando, mas não têm a convicção se são ou não salvas. Por que, queridos, eu estou falando sobre esse texto? Preste atenção o que o texto está querendo nos dizer. O salmista Davi diz: torna a dar-me a alegria da salvação. Amados, muitas pessoas fazem até o esforço de ler a Bíblia, muitas pessoas fazem o esforço de ir ao culto, muitas pessoas fazem um esforço de compartilhar os programas da igreja, mas seus corações estão desanimados. E é evidente que com o desânimo vem também o peso da insatisfação, vem os fracassos, vem também as lamentações. A verdade é esta, que quando a pessoa não tem convicção da sua salvação, ela se sente dividida entre a fé e a razão. Por isso, queridos, essas pessoas, eu posso dizer que elas se sentem divididas entre o céu e o inferno. Elas se sentem, na verdade, divididas entre o drama de darem uma adoração sem sentido, sem vida a Deus. É isto mesmo que você está ouvindo, uma adoração, um louvor sem sentido. Elas vão, louvam, cantam, oram até pregam, mas lá no seu interior falta ali a experiência da salvação. Queridos, essas pessoas muitas vezes pagam um preço insuportável de culpa, de uma desolação. São pessoas que, na verdade, Deus quer fazer algo grande, poderoso, mas elas se sentem estranhas na presença de Deus. A impressão que eu tenho é que elas se tornam pessoas angustiadas. Por quê, queridos? Porque a religiosidade fala mais alto do que a sua própria experiência com Deus. Preste atenção nisso, querido. Isso não é novidade. Existem muitas pessoas assim, que estão vivendo uma fé religiosa, mas sem experiência da salvação em Cristo Jesus. Muito provavelmente você seja esta pessoa, ou talvez você já tenha vivido essa experiência em sua vida. Amados e amadas, no ministério nós encontramos pessoas dessa forma, pessoas que estão simpatizadas com a igreja, mas ainda não experimentaram o profundo amor
o profundo sentimento do amor, da salvação de Deus em suas vidas. Veja bem, queridos, observando esse texto, esse versículo acima, nós conferimos que Davi estava buscando ter de volta a sua experiência com Deus. Ele não estava conformado com a dinâmica espiritual que ele estava experimentando, que ele estava vivendo, pois esta mesma dinâmica que ele estava vivendo estava, na verdade, levando-o ao relaxamento espiritual. E a Bíblia diz no livro de Jeremias, capítulo 48, verso 10, que Deus repudia, Deus não aceita obra relaxada. Preste atenção nisso. Muitas vezes nós encontramos pessoas que não têm a experiência da salvação, mas estão servindo na igreja, de certa maneira estão trabalhando. Mas você pode perceber que a pessoa que tem a experiência da salvação, ela tem um amor maior pelas coisas de Deus, uma dedicação maior, uma qualificação maior pelas coisas de Deus, um prazer maior de servir a Deus. Isto é destacável. Quando a pessoa não tem a experiência da salvação em sua vida, ela aceita qualquer obra relaxada, ela aceita qualquer mensagem, ela aceita um louvor feito de qualquer maneira, ele aceita que a igreja esteja de qualquer maneira, ele aceita uma liturgia de qualquer maneira. Mas quando a pessoa tem a experiência da salvação, ela não aceita de qualquer maneira, porque essa pessoa sabe que a experiência da salvação tem que levá-la ao aperfeiçoamento e à santificação. Olha só que coisa interessante. Mas Davi percebe que a sua salvação, a sua alegria estava se esfriando. A alegria pela sua salvação. Olha que interessante. Mesmo sendo Davi um servo fiel, lá dentro do seu interior, Davi percebeu que a sua alma estava sedenta pela salvação. Davi percebeu que a sua vida interior tinha fome de justiça, que o seu espírito necessitava ser mais vibrante, mais aquecido. Ele precisava ser valente no seu interior para receber de volta a sua salvação. O seu coração teve anseio de tornar-se abrasado para receber a unção de Deus novamente. De certa forma, queridos irmãos e irmãs, este discurso que eu estou lhes trazendo, existem pessoas que estão assim na igreja, estão sedentas por Deus, estão com fome da justiça de Deus, seu espírito está se esfriando, mas ela necessita ter a experiência com Deus e, portanto, o coração anseia vibrar novamente, se alegrar novamente, mas para que ela possa receber novamente esta dádiva, esta alegria, este poder, esta unção, esta autoridade, ela precisa ser valente, ela precisa buscar em Deus novamente esta experiência. E eu quero te ensinar como Davi voltou a ter esta experiência, essa alegria de salvação de volta no seu coração. Queridos, Davi, ele deu importância e valor às primícias de Deus em sua vida. Olha só que coisa importante e fundamental na nossa vida. Veja bem, nós precisamos dar valor às nossas primeiras experiências com o Senhor. Lembra-se, Davi deu valor às lutas que ele teve lá no campo, quando ele lutou contra aquele urso, quando ele lutou contra o leão, quando ele pastoreou, cuidou das ovelhas de seu pai, quando ele, na verdade, deu a sua vida pelo trabalho no campo, quando ele derrotou Golias enfrentando em nome do Senhor, quando ele recebeu de Deus livramento contra a perseguição que o rei Saul lhe fez, quando seus inimigos conspiravam contra ele, Davi
confiou no Senhor. Veja, isto tudo são experiências, são primícias das experiências com Deus. Davi, ele não se esqueceu. Preste atenção nisso. Eu quero que você aprenda uma coisa nesta mensagem. Você precisa dar valor ou valores às primeiras experiências que você teve com Deus. Você lembra quando você teve as suas primeiras experiências com Deus? É isto que aquece o nosso coração, é isso que faz a experiência da nossa salvação, nosso primeiro amor com Deus, permanecer vivo dentro de nós. Será que você hoje se lembra das suas primeiras experiências com Deus? Aquelas primeiras curas, os primeiros milagres, as primeiras mensagens, os primeiros sinais que Deus fez através da sua vida, você se lembra disso ainda? Talvez você deixou o seu amor, a sua alegria se esfriar, e hoje você está me assistindo e você está dizendo: essa mensagem é para mim, porque eu não tenho mais a mesma convicção da minha salvação. Talvez hoje você seja até um ministro, talvez hoje você seja até um diácono, talvez você seja um líder de louvor, um líder de um ministério, talvez você seja até um pastor. Eu quero falar para você, Deus quer devolver a alegria da sua salvação novamente. Olha só que texto maravilhoso. Davi, ele não se esquece, ou melhor, ele dá importância a se lembrar e dar valor às primícias, às experiências, às primeiras experiências, às primícias das experiências com Deus. Queridos irmãos e irmãs, nós precisamos tirar proveitos da nossa experiência com Deus. Nós precisamos fazer notado as nossas experiências com Deus. Davi, ele queria ter uma caminhada de fé, mas não teria sentido nenhum se Deus não lhe mantesse novamente na direção da sua salvação. Olha só que interessante, Davi, mesmo sendo rei de Israel, mesmo tendo títulos, realizando grandes feitos, isto para Davi não tinha tanta importância como ter a sua salvação de volta. Davi tinha muitas posses, Davi tinha muitas heranças, Davi era conhecido e reconhecido pelas suas conquistas. Melhor, Davi era reconhecido por ser chamado um homem segundo o coração de Deus. Pastor, mas Davi era um homem segundo o coração de Deus e estava perdendo a alegria da sua salvação? Sim. Porque, queridos irmãos e irmãs, às vezes nós somos confrontados, é isto mesmo, nós somos retalhados pelo inimigo, pelo adversário, e o inimigo usa situações, circunstâncias, pessoas, até mesmo situações de crise para tentar roubar a alegria da sua salvação. Ele pode estar tentando usar áreas financeiras, ele pode estar tentando usar alguém da sua família, ele pode estar tentando roubar as suas motivações, os seus sonhos, mas, queridos irmãos e irmãs, Deus está me usando através desta mensagem para lhe dizer: não permita o inimigo roubar a alegria da sua salvação. Os tempos podem ser difíceis, mas do Senhor é a salvação, é a sua alegria. Querido, dentro desta palavra eu gostaria de também lhe ensinar. Queridos, nada deste mundo pode nos dar a alegria da salvação. Nada, nem os títulos, nem os prazeres, nem tampouco o dinheiro pode te trazer a alegria de ser salvo. A alegria de ser salvo é a convicção de ter a presença de Deus em nossa vida. Grava isso, você que está me assistindo. Você precisa ter a graça e a alegria da presença de Deus em sua vida. Ora, queridos e queridas, nem sempre estamos abertos para isto. Mas Davi, por ser considerado um homem separado por Deus, Davi, ele era um homem talentoso, ele era um homem carismático,
ele era um líder de uma grande nação e que Deus era com essa nação, mas isto não o mantinha em pé espiritualmente. Grava isso, o que o pastor está acabando de lhe ensinar. Isto não mantinha Davi em pé espiritualmente. Não é o seu carro que te mantém em pé espiritualmente. Não é o seu salário que te mantém em pé. Não é a posição, o cargo que você ocupa, sendo na igreja ou fora da igreja, na sociedade, que te mantém em pé espiritualmente. O que te mantém em pé espiritualmente é a convicção, a certeza de que Deus está em você. A certeza e a convicção de que eu e você somos salvos. Aprenda isso, amado e amada. Diante desta palavra, Davi entende que tudo aquilo que ele tinha sob o seu controle não era suficiente para lhe dar a alegria que ele tanto precisava receber de volta. Anote isso, ele precisava receber de volta. Então significa, pastor, que alguma coisa ou algumas coisas aconteceram para que Davi pudesse ter ou sentir um pouco de desânimo. Claro que sim. Veja bem, queridos, Davi liderava um poderoso exército. Davi, ele estava num lugar de alto nível na sociedade, mas Davi, ele queria e precisava colocar de volta a sua vida sobre o altar. Se você que está me assistindo hoje, você que está até dentro da igreja, você que quer sentir a alegria da salvação, você precisa depositar a sua vida sobre o altar de Deus. Grava isso, queridos irmãos e irmãs. Veja bem, amados e amadas, Davi precisava se posicionar novamente espiritualmente. Ele precisava se atirar, confiando nos braços do Senhor. Davi precisava experimentar novamente o laço de confiança com Deus. Davi precisava sentir novamente a sua aliança restaurada com Deus. Nós precisamos disso. Você e eu, nós precisamos sentir e ter essa experiência diariamente, para que nada venha roubar a nossa alegria e a alegria da nossa salvação. Davi precisava desta experiência. Queridos irmãos, nós precisamos também dessa experiência, de sermos dependentes do Senhor. Você que quer ser salvo, você precisa depender somente do Senhor. Você precisa entregar a sua vida totalmente ao Senhor. Você precisa confiar plenamente no Senhor. Ora, a palavra de Deus nos afirma sobre isso. Nós precisamos entregar nossos caminhos ao Senhor, confiar nele e tudo ele fará de melhor para mim e para você. Diante disso, quando nós estamos nos esfriando na fé, a tendência é ficarmos mais desanimados, menos dispostos a ir na igreja, menos dispostos a servir ao Senhor, menos dispostos a ler a Bíblia, menos dispostos a jejuar e a orar. Inclusive, nós não investimos, não porque não confiamos na obra de Deus em nossa vida. Nós não devolvemos os nossos dízimos, nós não devolvemos as ofertas, porque nós estamos frios no nosso interior, na nossa fé. Preste atenção nisso que o pastor está pregando, querido. Porque quando você sente o poder de Deus na sua vida, você não sente autoconfiança, você sente a confiança em Deus. Não é a autoconfiança, é a confiança em Deus. Você sabe que Deus vai te suprir, que Deus vai te recompensar, que Deus vai te honrar, que Deus vai te abençoar. Queridos, Davi precisava desta confiança. Davi precisava desta experiência.
porque Davi estava se sentindo paralisado na obra de Deus. E você, como é que você está? Você está na igreja? Você está frequentando o culto? Você está fazendo discipulados? Você está fazendo estudo bíblico? Você está evangelizando? Você está fazendo missões? Melhor, você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer? Ou será que você está frio na fé? Quando você está esfriando, você sente que o seu ministério começa a atrofiar. Você começa a ser paralisado pelo inimigo. Amado e amada, a obra de Deus não pode parar. Por isso que nós precisamos da alegria no nosso coração. Nós precisamos ter a convicção de que somos salvos. Nada mais é importante do que a nossa salvação. Nada mais é prioridade a não ser ter uma vida no altar de Deus. Querido, preste atenção nisso. Existem muitas pessoas agora que estão paralisadas. São talentosas, têm dons, têm chamado de Deus, mas estão paralisadas. Por quê, querido? Porque o inimigo esfriou a alegria do coração dessas pessoas pela salvação. A salvação perdeu o sentido. As primeiras experiências se perderam no esquecimento. Não permita que isso aconteça com você. Adiantando um pouco mais a nossa mensagem, para que você possa compreender aquilo que Deus está querendo ministrar nesse dia no seu coração, você que está assistindo esse vídeo por esse DVD ou pelo YouTube ou através dos nossos meios de discipulado, eu quero também enfatizar a você que, por conseguinte, ficamos paralisados. Por quê? Porque nós abrimos brechas para o inimigo. Anote isso. Quando você abre brecha para o inimigo vai roubar o lugar que é de Deus. Anote isso. Existem muitas pessoas que estão vivendo paralisadas porque o inimigo sujou, destruiu, roubou o lugar que é de Deus. Mas preste atenção, nós precisamos discernir e também saber quando nós estamos perto ou longe de Deus. Anote isso. Nós precisamos saber quando estamos perto ou longe de Deus. Nós sentimos isso no nosso interior. Nós sabemos quando estamos próximos de Deus e quando estamos longe de Deus. Isto é fácil discernir. Queridos, nós não podemos nos esquecer, como eu disse no início, das primeiras coisas que Deus fez na nossa vida. Nós não podemos esquecer o que Deus já fez por nós. Nós não podemos abandonar isto. Isto é uma herança na nossa vida. Isto é algo de imenso valor. Nós precisamos valorizar. Não há dúvida de que Deus também valoriza as suas primeiras experiências, aquelas que você buscou e alcançou através da fé. Há uma necessidade espiritual dentro do nosso coração. Nós precisamos trazer a nossa memória e nos inspirarmos, como Davi fez, com as suas primeiras experiências com Deus. Você precisa desta inspiração. Eu preciso dessa inspiração. Davi encara a sua realidade espiritual. Davi, ele se importa com a sua vida espiritual. Preste atenção nisso. Você precisa se importar com a sua vida espiritual. Davi, ele confessa publicamente a sua fraqueza. Davi, ele apresenta a sua sede, a sua fome pelo Senhor. Era a hora da verdade. Davi se expõe, se desnuda diante da presença do Senhor. E é assim que eu e você devemos também fazer todos os dias. Nós precisamos ser verdadeiros na presença de Deus. Nós precisamos nos abrir na presença de Deus. E nós precisamos tomar então esta atitude. Entretanto, o que ele mais desejava, o que Davi mais desejava naquele momento, era atrair a presença e o favor de Deus em sua vida. Porque quem atrai a presença de Deus, atrai o favor, atrai a graça, atrai a bênção de Deus sobre a sua vida. Não há como conquistar as coisas do alto
se nós não atrairmos a presença de Deus na nossa vida. Nós precisamos receber Deus em primeiro lugar na nossa vida, nós precisamos aceitar a Cristo e depois a recompensa virá. Queridos, aquilo que foi derramado sobre a cabeça de Davi, como diz a palavra de Deus, como diz os textos bíblicos, alguns anos atrás, alguns tempos atrás, a Bíblia diz que um óleo foi derramado sobre a cabeça de Davi, quando ele era ainda moço, quando ele era pastor de ovelhas, quando ele ainda morava na casa do seu pai Jessé. Queridos, ele foi escolhido por Deus, e Deus escolheu um homem, um sacerdote chamado Samuel, para derramar sobre ele o óleo da unção. Queridos, grava o que eu quero te dizer. A Bíblia declara isso, que o Espírito do Senhor diz para Samuel: é este. Vou repetir, é este. Sabe o que Deus estava querendo confirmar naquele instante? Eu e Davi formamos um belo par. Deus quer formar um par com você. Deus quer fazer uma aliança com você. Deus quer te dar a convicção, a alegria da sua salvação. Você precisa saber disso. Deus quer fazer uma aliança com você. Deus quer olhar dos céus e dizer assim: eu e este homem, eu e esta mulher, eu e este jovem, eu e esta criança, eu e este adolescente, nós formaremos um grande par. Deus quer trabalhar através de você. Deus quer agir através de você. Deus quer restaurar através de você. Deus quer usar você. Queridos, Deus já tomou a iniciativa. Deus está me usando nesse tempo para falar com você, para te dizer: Deus quer fazer uma parceria com você nesse projeto de salvação, nesse projeto de restauração, nesse projeto missionário, nesse projeto de ganhar almas, de discipulado. Deus quer fazer uma parceria com você. Amado, você nunca estará sozinho. Mas quando nós perdemos a alegria da salvação, uma das coisas que vem e penetra no nosso coração é a solidão, é o sentimento de que estamos sozinhos nas lutas, de que estamos sozinhos na batalha. Davi, ele estava perdendo essa alegria e ele estava se sentindo então ameaçado. Preste atenção, quem quer fazer um par com você é o Senhor. Ele já tomou essa iniciativa e ele está dizendo: eu preciso que você aceite este chamado. Deus, quando olhou para você, disse: é este que eu quero para a minha obra. Davi estava disposto a dar qualquer coisa para reviver novamente este momento em sua vida. Davi, ele sentiu que estava perdendo a sua salvação, e tão logo isso apavorou a Davi. Com isto, então ele arriscou tudo. Ele arriscou a sua posição de rei de Israel. Ele ficou desesperado porque queria voltar novamente a ter aquela experiência com aquela unção que nós chamamos hoje a unção do Espírito, a unção do avivamento, a unção do derramamento do Pentecostes sobre a vida de uma pessoa. Davi queria receber isto novamente, a unção de volta, a autoridade de volta, o poder de volta, aquela santidade de volta que lhe enchia cada vez mais, a cada dia mais, lhe enchia de paz, lhe enchia de alegria, lhe enchia de prazer pelas coisas de Deus. Amados, grava isso. Quando nós estamos cheios da presença de Deus, um sentimento de intimidade brota dentro de nós. Anote isto. Quando nós estamos cheios da presença do Senhor, um sentimento de intimidade renasce, nasce, flui, renovo dentro de nós. E você hoje está renovado? Você hoje está renovada? Pastor, mas eu sou um grande pregador da palavra. Não estou perguntando isso para você. Eu estou perguntando se você hoje
Tenha a alegria da salvação, mesmo se tirarem os púlpitos de você, mesmo se fecharem as portas das igrejas para você, mesmo se te proibirem de pregar, você tem convicção de que a sua alegria é maior do que qualquer adversidade? Tem pessoas que abandonam a fé por qualquer dor de cabeça. Tem pessoas que abandonam a fé por qualquer fofoca. Tem pessoas que abandonam a fé porque as pessoas não deram atenção àquilo que elas queriam que elas dessem ou quisessem fazer. Quem sabe hoje você precisa voltar para os braços do Senhor. Amados, o nosso tempo já está no final, mas eu gostaria de trazer mais alguns princípios rapidamente para que você possa aprender. Somente quem tem a salvação pode ser testemunha de Jesus. Anote isso. Somente quem tem a convicção, a alegria da salvação é que pode ter certeza, verdadeiramente ser uma testemunha do Senhor. Queridos, grava isso que eu quero lhe dizer. Davi, ele não era simplesmente um homem segundo o coração de Deus, mas Davi era um homem que tinha a presença de Deus. Davi era uma testemunha, mas ele queria buscar mais. Ele não queria viver uma vida simulada de ungido, ele queria ser ungido. Davi queria ser escolhido, mas Davi queria também ser usado pelo Senhor. Amados, não adiantava fingir uma espiritualidade só porque era rei. Não adiantava fingir uma alegria só porque estava numa posição elevada em Israel. Davi queria verdadeiramente ter esse sentimento de Deus em sua vida. Amados irmãos e irmãs, quando nós temos intimidade com Deus, isso influencia a nossa vida espiritual, influencia a nossa vida social, influencia a nossa vida financeira, influencia a nossa vida no lar, influencia as nossas vidas na igreja. Quem sabe, querido, você quer ser uma pessoa influenciadora? Então deixe o Espírito Santo te influenciar primeiro. Ora, Davi trocaria qualquer coisa da sua vida para experimentar novamente o gozo da salvação. Apesar de ocupar um cargo tão elevado, apesar de estar num momento de crise, Davi entende que só a alegria da salvação poderia trazer de volta a ele uma espiritualidade completa. Ou seja, ele poderia viver, estar cheio do gozo do Senhor novamente. Somente assim, se ele tivesse a convicção, se Deus realmente estivesse com ele, daí então ele poderia clamar e dizer: eu tenho a convicção de que a alegria da salvação na minha vida está novamente renascendo em mim. Davi, então, ele faz um pedido ao Senhor. Davi, ele faz, melhor, 3 pedidos. Ele diz: Senhor, me restaura. Anote isso: Senhor, me restaura. Segundo, Senhor, devolve a minha alegria. Terceiro, ele diz: Senhor, me dá de volta a convicção da minha salvação. Fique sabendo, querido irmão e irmã, que nós sabemos quando nós estamos esfriando na presença de Deus, quando a nossa fé está em baixa. Nós sabemos quando os nossos pensamentos nos confundem e nos desanimam. Nós sabemos quando o nosso ser, a nossa carne, insiste para que eu e você venhamos a desistir. Nós sabemos quando nós também fomos separados para uma obra específica. Nós sabemos aonde Deus nos quer. Queridos e queridas, nós sabemos quando nós estamos debaixo de cobertura espiritual. Nós sabemos quando nós necessitamos de coragem, nós necessitamos de força, de ânimo para vencer os nossos adversários. Nós sabemos quando a nossa aliança com Deus precisa ser renovada. Então Davi faz uma afirmação de fé: Deus, eu quero o Senhor de volta na minha vida. Eu quero que o Senhor me preencha da unção novamente. Desse jeito, Davi disse: eu não quero continuar.
Isso já aconteceu com você? Nós não podemos nos esquecer jamais e tampouco perder as nossas primeiras experiências com Deus. Como eu disse no início, Davi quis dizer: eu não posso, Senhor, delegar, eu não posso pastorear, eu não posso liderar se eu não sentir a tua presença, a tua alegria, a minha salvação, a minha salvação, a minha salvação de volta em mim. Queridos e queridas, todos nós precisamos desta convicção. Eu preciso desta convicção, você precisa dessa convicção. Certamente há muitas coisas que nos trazem alegria, trazem prazer, mas são alegrias momentâneas, alegrias que são passageiras, que talvez pertencem somente ao dia de hoje. Eu poderia aqui passar horas enumerando elas para você, mas eu poderia resumir dizendo que a sua carne, ela precisa de ter alegrias momentâneas, aquelas que você vive neste momento e amanhã você esquece. Mas o que eu estou te oferecendo nesta noite é a alegria do Espírito, a alegria que te faz permanecer vivo, de ser feliz, mesmo que as coisas estejam difíceis, você pode experimentar a eternidade e viver a eternidade no hoje, no amanhã e para todo sempre. E para isto, você precisa ter a convicção de que é salvo em Cristo Jesus. Essa diferença é que faz todo sentido, é que nos dá e nos traduz tudo aquilo que Cristo fez naquela cruz por mim e por você. Queridos, você precisa reconhecer se o seu espírito está hoje feliz ou triste, se você está desanimado ou você está animado. Queridos, quando nós estamos cheios da alegria do Senhor, da vontade de saltar, quando nós estamos cheios da alegria do Senhor, da vontade de gritar, pular, evangelizar, ler a Bíblia, discipular, ler a palavra, como eu disse, orar, jejuar, ir à igreja, da vontade de voar, da vontade de ir para o encontro, para a eternidade, hoje e agora. Amados, amadas, os nossos atos revelam quem nós somos. Se temos a coragem de confessar ou não, se temos o caráter ou então se somos covardes e abrimos mão da nossa salvação para atender os caprichos carnais. Deus está te chamando neste dia e está dizendo: você quer desistir ou você quer de volta a alegria da sua salvação? Amados, Davi insistiu, ele disse: eu não vou desistir, eu quero de volta, Senhor, a alegria de ser salvo. Quando a nossa alma salva, quando nós somos salvos por Cristo, nosso espírito se alegra, a nossa vida se transforma completamente. Aonde está o teu entusiasmo hoje? Aquela alegria contagiante do seu primeiro encontro com Jesus. Ela deve permanecer em Deus, ela tem que estar no Senhor. Davi estava dizendo: eu quero de volta, Senhor, eu quero de volta aquilo que me pertence. Você hoje pode estar pensando assim: pastor, o que pode fazer alguém desanimar na fé? É só deixar de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Pare de fazer, você vai desanimar, você vai se esfriar, você vai parar de ir à igreja, você vai desistir de orar, você vai desacreditar até na palavra dos pastores e do seu pastor. Amados, agora é a hora de manter o seu coração aquecido. Eu te desafio a isto, que você receba a alegria da salvação hoje, que você pode se levantar e dizer: eu vou me dedicar mais pela obra de Deus, eu vou orar mais, eu vou viver os projetos de Deus para a minha vida, porque eu sou salvo, eu sou feliz em Cristo Jesus. Amados, prestem atenção nessa palavra. Encerrando, eu quero dizer que a fé não é apenas uma intenção, é uma questão de atitude. Quem tem fé, toma atitude.
não vive de intenções. Eu queria fazer. Não. Quem tem fé, toma atitude. Davi sentiu que estava se esfriando, sentiu que a sua salvação estava indo embora pelo ralo, como diz o outro. Mas Davi tinha fé e ele decidiu. Ele disse: eu vou buscar de volta aquilo que é meu. Eu vou ter de volta aquilo que a minha alma tanto anseia, que tanto necessita, que tanto quer, que é a salvação em Deus. Queridos e queridas, porque Deus me trouxe até aqui para te dizer isso? Porque Deus quer trazer de volta a sua salvação. Deus quer fazer mudanças radicais em sua vida. Deus quer transformar a sua história. Quando nós estamos abundantes no Senhor, o nosso ambiente se transforma. Você quer que a sua igreja mude? Mude você. Comece de você. Você quer que a sua igreja seja mais animada? Então seja animado você. Você quer que seus fiéis, seus líderes ou os seus liderados se tornem alguém ou pessoas compromissadas na obra? Então comece através de você. Tenha alegria da salvação. Coloque isso no seu coração, nesse projeto, esse projeto na sua vida hoje. Diga: Deus, eu quero ser feliz, eu quero ter convicção da minha salvação. Dizendo enfim, Davi, ele entendia que a obra do Senhor precisava de algo mais. E ele busca isso. A obra de Deus não está ligada simplesmente às coisas da terra, mas a obra de Deus está ligada às coisas da eternidade dos céus. Então eu quero te fazer um desafio. Peça hoje, em nome de Jesus: Senhor, eu quero fazer a tua obra, mas sentindo a tua presença em mim. Olha, eu vou repetir para encerrar. Senhor, eu quero fazer a tua obra, mas sentindo a tua presença em mim. Eu quero de volta a alegria da tua salvação. Vamos orar juntos e vamos encerrar esse momento de palavra espiritual. Feche os seus olhos onde você estiver. Quero abençoar você. Bem ao fundo da sua imagem você percebe aqui é o meu cenáculo de oração. É um dos lugares mais importantes da minha casa, da casa pastoral. Eu quero dizer que esta palavra nasceu no coração de Deus. Você continue nos acompanhando pelo Facebook, pelos DVDs ou em nossos cultos. Você pode ter certeza que Deus sempre tem uma palavra de vitória para você. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esta palavra de vitória. Traga de volta, Senhor, a alegria da salvação a esta pessoa. Que ela possa se sentir animada, vitoriosa, mesmo que as coisas estejam difíceis para ela. Senhor, Tu és o Deus da virada. Tu és o Deus que pode mudar a história das pessoas. Tu és o Deus que mudou a minha história e tem mudado a história de uma grande multidão. Por isso, Pai, eu profetizo que esta alegria que o Senhor deu de volta, a alegria da salvação no coração de Davi, que essa pessoa sinta agora em seu coração, que ela e toda a sua casa seja abençoada, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe, fique na paz. Divulgue essa mensagem para as pessoas que você acredita que necessita ter de volta o desejo da salvação, da alegria da salvação no seu coração. Que Deus te abençoe, fique na paz do Senhor Jesus. Amém.